A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós estamos na semana de conhecimento sobre a pregação no Ministério Infantil. Uma jornada de conhecimento, uma imersão no assunto que vai te ajudar bastante. Eu creio que já te ajudou, porque vi muitos comentários do quanto as aulas estão sendo impactantes para a vida de cada um. Essa aula de número 4, ela vai ter a parte 1 e a parte 2 para nós encerrarmos o nosso curso. Então é muito bom ter você como aluno. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o teu comentário no final desta aula, como essa aula abençoou a tua vida. Conte para outros o quanto esse curso modificou a tua maneira de pensar, tua maneira de agir, e nós queremos abençoar mais pessoas pelo conhecimento. Essa aula nós vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver um sermão no culto infantil, como é que você vai desenvolver o sermão. E a parte 2, aquilo que você tanto espera, como cativar a atenção da criança durante a pregação. Nós vamos dar algumas dicas importantes que vão fazer toda a diferença, eu garanto para você, na área da ministração, quando você for pregar para as crianças. Lembrando, no final desse curso, nós vamos abrir a inscrição para o curso de formação de pregadores para o Ministério Infantil. O curso é especial, ele vai te aprofundar mais. Imagina, se você já recebeu muito conhecimento nesse curso, imagina agora se aprofundar no assunto, o quanto vai abençoar a tua vida. Então não esqueça, as vagas vão ser limitadas, reserve a tua vaga e não perca essa oportunidade. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre como desenvolver um sermão no culto infantil. Como é que eu faço para desenvolver o sermão? Um grande inimigo de quem vai pregar para a criança, principalmente quem está começando, é a improvisação. Muitas vezes chegar no culto infantil com o sermão preparado, mas não saber o que vai fazer, como vai fazer, começar a improvisar. Isso é um inimigo muito grande para quem quer pregar para as crianças e cativar a atenção das crianças. Então lembre-se, na área infantil, improvisação é um grande inimigo para o sucesso daqueles que querem ministrar a palavra de Deus às crianças. Então nós vamos falar um pouquinho como se desenvolve um sermão. Nós vamos dar para você alguns passo a passo muito importante. Eu há mais de 20 anos uso esses passo a passo e é muito importante porque ajuda muito na pregação para crianças. Então como é que eu faço, pastor, para desenvolver o meu sermão no culto infantil? Primeira coisa, tome cuidado com a ansiedade. Muitas vezes a gente está tão ansioso para pregar para as crianças que a gente não vê a hora de começar e já chega lá e já quer despejar todo o conhecimento, tudo que a gente preparou para as crianças, sem preparar o coração da criança. Eu sempre falo que os pais sempre dizem, não pegue nada de estranho, não ouça conselhos de estranho. E muitas vezes quando você vai ministrar no sermão infantil, você é totalmente estranho àquelas crianças que vão te ouvir. Então a primeira coisa que normalmente eu faço, é um conselho para você, faça uma atividade de quebra-gelo. Pastor, o que é o quebra-gelo? O quebra-gelo são atividades que vão te aproximar, você pregador, do teu auditório, do teu público que vai te ouvir, no nosso caso as crianças. Então faça uma atividade de quebra-gelo. Pastor, que tipo de atividade de quebra-gelo eu posso fazer? Você pode fazer um louvor, aqueles louvor com gesto, você pode trazer uma dinâmica, você pode fazer uma brincadeira com as crianças. Existem muitas atividades de quebra-gelo que é importante para nós começarmos, antes de pregar, nos aproximar das crianças. Então, antes de você começar a pregar, quebra aquele clima de expectativa, aquela tensão que está no ar, e a atividade de quebra-gelo vai ser muito legal para isso. Então, tenha sempre uma atividade de quebra-gelo. Segundo passo, fiz o quebra-gelo e depois, pastor, memorização do versículo. Normalmente, ou eu memorizo o versículo tema daquele culto, então trago um versículo tema para memorizar com as crianças,
Ou às vezes eu vou fazer uma ministração tema livre, mas sempre eu tenho um versículo para memorização. Então é muito importante ter esse período. Eu sempre penso uma coisa: se eu não conseguir transmitir a verdade de Deus através da minha pregação, a palavra de Deus está no coração da criança e ela vai entender o que Deus quer falar com ela. Então faça sempre a memorização do versículo. Nós temos um material com todas as técnicas de memorização do versículo. No curso de formação de pregadores para ministério infantil, nós vamos dar algumas dicas de memorização para versículo. Isso vai ajudar bastante você. Faça a memorização do versículo. Lembrando, memorizou, explica para a criança o que aquele versículo quer dizer, porque às vezes a criança memoriza, mas não entendeu o que o versículo quer dizer para ela. Depois, então, quebra-gelo, memorização do versículo. Agora eu vou fazer a introdução da minha ministração. Então eu vou começar a chamar a atenção da criança para aquilo que eu vou comunicar a ela através da pregação. Essa introdução pode ser uma pergunta. Então vou pregar sobre as 100 ovelhas. Então posso perguntar para as crianças: como é o nome daquele homem que cuida de ovelhas? Como é que o pastor de ovelha cuida das ovelhas? Então eu vou introduzir o assunto. Então posso fazer uma pergunta, posso trazer um objeto, vou pregar sobre a parábola das 10 virgens. Posso trazer uma lamparina e perguntar para elas se elas conhecem aquilo, para que serve. Então eu vou fazer esse momento de trazer a atenção delas para aquilo que vai ser ministrado e cativar essa atenção. Então isso chama introdução da mensagem ou introdução da pregação. Então você vai fazer uma pequena introdução. Depois é o momento da ministração. Lembrando, você vai ter escolhido uma das maneiras de pregar para a criança, ou é uma contação de história, ou é uma lição objeto, ou é uma exposição do texto. Você vai escolher a tua maneira de expressar para as crianças. No curso de formação para pregadores de ministério infantil, você vai conhecer todos os tipos de pregação que eu posso fazer para a criança e como melhor utilizá-las. Isso vai te ajudar bastante. Então você vai fazer essa parte da ministração, realmente apresentar a verdade bíblica, lembrando que está lá no tema, aquilo que Deus quer falar para as crianças. Então você vai fazer a ministração. No final da sua ministração, você vai fazer o apelo. Pastor, o que é o apelo? O apelo é aquele convite para as crianças não cristãs receberem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então você vai ver se a igreja permite você orar por essas crianças individualmente, fazer um convite para que elas venham à frente. Você vai alinhar isso com o pastor da igreja ou com a dirigente do culto e fazer toda essa parte do apelo. Então, primeiro apelo, as crianças não cristãs para que confessem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo apelo, as crianças cristãs para praticar aquilo que foi exposto. Lembra que a gente falou que isso é muito importante? Olha, a Bíblia nos ensinou a obedecer a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração agora e pedir a Deus que dê graça para que possamos obedecer a palavra dele todo dia, lá na escola, lá na família. Então esse apelo para a prática com as crianças cristãs. Então eu vou fazer o momento do apelo. E depois do momento do apelo, se houver liberdade, se você quiser fazer isso, converse com o pastor. Se você pode fazer a oração de intercessão. Muitas crianças às vezes estão no culto aflita, passando problema nas famílias. Então normalmente no final de cada ministração eu peço autorização e faço a oração de intercessão. Convido as crianças que estão com dificuldade, com alguém doente, e vou orar por essas crianças. Pastor, mas às vezes o grupo é muito grande, eu vou orar individualmente para cada criança. Como é que eu faço? Você pode convidar as pessoas da igreja, os pais, os líderes, para orar individualmente para cada criança. Vai perguntar para a criança por que ela quer a oração e fazer uma oração individual. Para que isso, pastor? Primeiro, para que Deus mova os céus e acolha aquela criança e resolva aquela situação. Segundo, para que a criança se sente acolhida. Ela diz: olha, eu sou importante, alguém orou por mim, alguém orou pela minha família. Então isso é muito importante, esse momento da intercessão.
E por fim, você vai fazer o agradecimento, agradecer a oportunidade, o convite recebido. Então isso é muito importante para você. Então, como é que eu desenvolvo a pregação? Quebra-gelo, memorização do versículo, introdução da ministração, apelo às crianças não cristãs, apelo às crianças cristãs, momento de oração e intercessão, finalização. Então esse é o passo a passo para você desenvolver a pregação no ministério infantil. Não perca a próxima aula, vamos falar um pouquinho de como cativar a atenção da criança. Você está ansioso por esta aula, né? Você está esperando esse momento. Então nós vamos te dar algumas dicas de ouro para cativar a atenção da criança no ministério infantil. Lembrando que nós temos 4 senhas. Você recebeu uma senha na aula 1, uma senha na aula 2, uma senha na aula 3 e na segunda parte agora da aula 4 você vai ter a última senha, você vai anotar essas 4 senhas, nos enviar no privado e você vai receber um lindo certificado por isso. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012. E não se esqueça, vamos abrir as vagas para o curso de formação de pregador para o Ministério Infantil. Não perca essa oportunidade, hein? As vagas vão ser limitadas e Deus quer abençoar ainda mais a tua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.